Na véspera de Natal, dia 24 de dezembro de 1945, um incêndio destruiu a casa da família Soder em Fayetteville, West Virginia, Estados Unidos. Quem morava na casa eram George Soder e sua esposa Jenny e 9 dos seus 10 filhos. Durante o incêndio, George, Jenny e 4 dos 9 filhos escaparam. Os corpos das outras 5 crianças nunca foram encontrados. Durante o resto das suas vidas, a família Soder acreditou que as 5 crianças que desapareceram sobreviveram ao acidente. E até hoje, eles mantêm a esperança de que seus filhos desaparecidos não tenham morrido com o fogo e ainda estejam vivos. Embora o desaparecimento das crianças provavelmente permaneça um mistério para sempre, as circunstâncias que envolveram aquele trágico Natal de 1945 garantirão que elas nunca sejam esquecidas. Eu sou o Sidney Góes e você está na Hora do Medo. Se inscreva no canal, deixe seu like e vem comigo que no caminho eu te explico. Era véspera de Natal. George e Jenny Soder, ambos imigrantes italianos que construíram uma vida nos Estados Unidos, foram para a cama com a sua filha de 2 anos, Sylvia. Seus filhos mais novos, Maurice de 14, Martha de 12, Luiz de 9, Jenny de 8, Beth de 5, podiam ficar acordados até mais tarde para brincar com alguns dos novos brinquedos que já haviam adquirido. Os filhos mais velhos, John, de 23, e George Jr., de 16, já estavam na cama depois de passar o dia inteiro trabalhando na empresa de transporte de carvão do pai. A irmã mais velha, Marion, estava observando seus irmãos mais novos antes de dormir. Por volta da meia-noite, toda a família já estava na cama. Não muito depois disso, o telefone do escritório de George tocou, acordando Jenny. Quando ela pegou o telefone, ela ouviu uma risada estranha e foi perguntada por um nome que ela não conhecia. Obviamente, o número errado, ela pensou. Foi então que percebeu que as luzes da casa ainda estavam acesas e as portas destrancadas. O que não era nada alarmante, visto que as crianças estavam preocupadas com a sua pilha de brinquedos novos. Ela apagou as luzes, trancou todas as portas e voltou para a cama. Não foi a última vez que ela acordou naquela noite. Um pouco depois ela acordou novamente, dessa vez com o som de algo pousando no telhado da casa e rolando. Não deu em nada e ela voltou a dormir. Cerca de meia hora depois, do que seria 1h da manhã de Natal, ela acordou em um pesadelo. O cheiro de fumaça a tirou da cama em pânico e a visão de um fogo vindo do escritório de George no primeiro andar. Seu marido, Jenny, Sylvia, George, John, George Jr. e Marion escaparam, mas o fogo engolfou a escada que conduz aos quartos dos 5 filhos mais novos do Soder. No entanto, havia uma esperança. George sempre mantinha uma escada encostada na lateral da casa. Ele podia subir pela janela do último andar e tirar os filhos. Quando ele correu para a escada, porém, não viu nada. Simplesmente havia desaparecido. E quando ele tentou dar ré em um de seus caminhões de carvão ao lado da casa para se chocar contra uma janela, o motor não deu partida. As calamidades eram intermináveis. Baldes cheios de água congelaram. Telefones em casas vizinhas não se conectavam às operadoras. Uma tempestade perfeita de infortúnios havia se precipitado sobre os Soders. Naquela noite em particular, aparentemente sem explicação. Por fim, o vizinho entrou em contato com o chefe dos bombeiros, que iniciou uma laboriosa árvore telefônica em que um bombeiro ligou para outro e depois ligou para outro, e assim por diante. O corpo de bombeiros chegou por volta das 8h da manhã de Natal, 7 horas após o início do incêndio, e fez uma busca rápida, mas não encontrou os restos mortais dos 5 filhos de Soder. O chefe dos bombeiros, F.J. Morris, disse aos pais de Soder que o incêndio, que foi causado por uma fiação defeituosa, provavelmente estava quente o suficiente para destruir completamente os corpos. Porém, algo não caiu muito bem com George e Jenny. Eles não achavam que o incêndio fora um acidente e acreditavam que seus filhos ainda podiam estar vivos. George já havia sido ameaçado de incêndio antes. De acordo com a Smithsonian, meses antes da tragédia, um homem que tentava vender o seguro contra incêndio para o Sr. Soder ficou furioso quando sua oferta foi recusada.
O homem também aparentemente não aceitou bem as críticas vocais de George ao ditador italiano Benito Mussolini. Sua maldita casa vai virar fumaça e seus filhos vão ser destruídos, ele gritou para George. Você vai pagar pelos comentários sujos que tem feito sobre Mussolini. O investigador particular revelaria mais tarde que esse mesmo homem serviu no júri do legista que estabeleceu o incêndio como um acidente. Isso está longe de ser a ocorrência mais estranha em torno do incêndio. Aparentemente, o corpo de bombeiros havia encontrado alguns ossos e um coração no local, mas por alguma razão, talvez para poupar a família de mais sofrimentos no dia de Natal, o chefe nunca contou ao Soders sobre isso. Quando a família descobriu e o confrontou anos depois, o chefe os conduziu ao local onde os restos mortais haviam sido enterrados. Ao testar o coração, descobriu-se que era um fígado de boi, e os ossos pertenciam a alguém mais velho do que qualquer uma das crianças Soders. Em 1947, George e Jane apelaram diretamente a J. Edgar Hoover para envolver o FBI na investigação. Eles receberam uma resposta pessoal de Hoover, que escreveu que, embora eu gostaria de ser útil, o assunto relacionado parece ser de caráter local e não está sob a jurisdição investigativa deste departamento. Os agentes do FBI disseram que ficariam felizes em ajudar se as autoridades locais lhe dessem sinal verde, mas a polícia e o corpo de bombeiros de Fayetteville disseram que não. Com o passar dos anos, os rumores sobre a história se espalharam muito além da Virgínia Ocidental. Chegaram fotos de estranhos ao redor do país que estavam convencidos de que avistaram as crianças Soders desaparecidas, agora todas crescidas. Um, em particular, supostamente de um Louis Soders muito mais velho, foi tão convincente para a família que foi pendurado sob a lareira de sua nova casa. Depois havia as anedotas, uma carta de alguém dizendo que a jovem Martha estava em um convento em St. Louis, a operadora do motel que viu as crianças logo após o incêndio e uma foto de uma jovem de Nova York que se parecia tanto com Beth que George dirigiu-se para vê-la, mas foi rejeitado pelos pais da menina. A obsessão de George e Jane levou o casal a colocar um outdoor oferecendo uma recompensa em dinheiro por qualquer informação sobre o paradeiro de seus filhos. Com os rostos das crianças Soders estampada na placa, a tragédia daquela manhã de Natal foi fisicamente tecida na comunidade, com o grito de batalha acusatório. Depois de 30 anos, não é tarde para investigar. Estampado na parte superior, o outdoor expôs os fatos como a família os viu. Não havia restos mortais e nenhum cheiro de carne queimada após o incêndio. Qual foi o motivo dos policiais envolvidos? O outdoor perguntou. O que eles têm a ganhar fazendo-nos sofrer todos esses anos de injustiça? Embora o outdoor já tenha desaparecido há muito tempo e apenas uma criança dos Soders ainda esteja viva, as questões em torno do caso persistem. Por que a escada da família foi encontrada em um aterro próximo, em vez de estar encostada na casa como de costume? Qual foi o som de batida que Jane ouviu por volta da meia-noite? E as ameaças do vendedor de seguros? Se o incêndio foi devido a uma fiação defeituosa, por que a eletricidade ainda estava funcionando durante o incêndio? E por fim, por que não encontraram nenhum corpo? Por mais de 70 anos, essas perguntas mexeram com a imaginação das pessoas da comunidade de Fayetteville e dos fãs de mistério em todo o país. Embora o desaparecimento das crianças Soders provavelmente permaneça um mistério para sempre, as circunstâncias que envolveram aquele trágico Natal de 1945 garantirão que elas nunca sejam esquecidas.